Olá, graça e paz, eu sou Luiz Oliveira e você está no canal Auxílio EBD. Estamos comentando a revista Lições Bíblicas Adultos da CPAD para o quarto trimestre de 2021. O título desta série de lições é O Apóstolo Paulo, as lições da vida e ministério do apóstolo dos gentios para a Igreja de Cristo. O escritor desta série de lições é o pastor Elienay Cabral. E chegamos hoje, meus irmãos, à lição de número 6, que tem por título Paulo no poder do Espírito. Nesta lição, meus irmãos, nós teremos uma pequena visão a respeito da necessidade de estar cheios do Espírito Santo para aqueles que querem realizar a obra de Deus. O textuário da lição está no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versículo 6, e nos diz: E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Já a verdade prática nos ensina: uma vez movidos no poder do Espírito, podemos ser bem-sucedidos na missão de pregar o Evangelho a toda criatura. Vejam, meus irmãos, a ênfase da palavra missão. A igreja tem a missão de pregar o Evangelho a toda criatura, e essa missão só será realizada a contento, ou seja, só será realizada de uma forma completa, de acordo com a vontade de Deus, se cada um de nós buscarmos estar cheios do Espírito Santo. Tanto que, como nós veremos na continuação da lição, o Espírito Santo foi dado à igreja justamente para nos dar poder para podermos testemunhar de Cristo. Então, queridos, nessa lição nós teremos assim uma pequena visão sobre a necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo para podermos realizar a obra de Deus. A leitura bíblica em classe está no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, versículos de 1 a 7. Acompanhe a leitura, por favor. E sucedeu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado por todas as regiões superiores, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, disse-lhes: Recebestes vós já o Espírito Santo quando crestes? E eles disseram-lhe: Nós nem ainda ouvimos que haja Espírito Santo. Perguntou-lhes então: Em que sois batizados então? E eles disseram: No batismo de João. Mas Paulo disse: Certamente João batizou com o batismo do arrependimento, dizendo ao povo que cresce no que após ele havia de vir, isto é, Jesus Cristo. E os que ouviram foram batizados em nome do Senhor Jesus. Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam línguas e profetizavam. Estes eram ao todo uns 12 varões. Como objetivo geral da lição nós temos conscientizar de que é preciso viver na plenitude do Espírito para fazer a obra de Deus. Realmente, conforme nós comentamos ali no início, para que possamos fazer a obra do Senhor de forma eficaz, ou seja, atingindo todos os objetivos que Deus colocou nas nossas mãos, é de suma importância, é de muitíssima importância, queridos irmãos, que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo. Essa é uma questão que nós não podemos deixar de lado. Nós temos que nos empenhar em buscar este enchimento do Espírito Santo em nossas vidas, que serve não apenas para a evangelização, que serve não apenas para realizarmos a obra de Deus, mas também e principalmente para que nós nos tornemos semelhantes ou mais semelhantes a Cristo cada dia das nossas vidas. Como objetivos específicos temos, para o tópico 1, expor que Cristo deve ser pregado no poder do Espírito. Já para o tópico 2, identificar o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito. E, finalmente, para o tópico 3, apresentar a fonte de ensino de Paulo sobre o Espírito Santo. Queridos irmãos, como de costume, gostaria de lembrá-los que, para aqueles que assim desejarem, o arquivo com as notas de aula que eu utilizei para a gravação desta videoaula está disponível para download. O link para download estará aqui logo abaixo na descrição deste vídeo. Agora sim, vamos para o comentário. Introdução. Movido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo passou a ter como missão de vida dar testemunho de Jesus e provar que ele é o Cristo. Queridos irmãos, a palavra movido aqui pode significar alguém ser direcionado ou impulsionado pelo Espírito Santo. Conforme mencionamos em lições anteriores, assim que Paulo recebeu a revelação de que Jesus Cristo é o Senhor e que também ele havia ressuscitado,
Paulo entendeu que ele deveria direcionar todo o seu zelo, que antigamente era utilizado para perseguir a Igreja de Cristo, agora este mesmo zelo seria utilizado para a pregação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E assim como Paulo, todos nós somos constrangidos pela palavra do Senhor a sermos testemunhas daquilo que o Senhor Jesus Cristo tem feito em nossas vidas. Conforme mencionamos logo no início, o Senhor Jesus Cristo nos deu o Espírito Santo justamente para que nós possamos testemunhar com poder. Leamos o que está ali em Atos, capítulo 1, versículo 8, na Nova Versão Transformadora. Vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas em toda parte, em Jerusalém, em toda a Judéia e em Samaria, e nos lugares mais distantes da terra. Então percebam, queridos irmãos, que o Espírito Santo foi nos dado também para nos ajudar na pregação, na divulgação do Evangelho de Cristo em toda a terra. Nesta lição, veremos como Paulo pregou a Cristo no poder do Espírito, seu argumento sobre a plenitude do Espírito Santo e a fonte da revelação do Espírito Santo em seu ministério. Confirmaremos que o ministério do apóstolo Paulo foi um ministério no poder do Espírito Santo. Nestas frases, meus irmãos, o comentarista nos dá uma visão geral a respeito dos temas que nós trataremos nos tópicos desta lição. Como ponto central da lição nós temos, para fazer a obra de Deus é preciso viver na plenitude do Espírito. É importante, queridos, nós frisarmos, nós lembrarmos que todos nós somos constrangidos pela palavra de Deus para realizar a obra de Deus, para evangelizar, para falar às pessoas que não conhecem a Cristo tudo aquilo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Então, independente se somos ou não batizados no Espírito Santo, temos esta, abre aspas, obrigação de falar de Cristo. Porém, conforme já mencionei, aqueles que são cheios do Espírito Santo, batizados no Espírito Santo, com os dons espirituais, eles têm uma eficácia melhor, ou seja, eles conseguem atingir os objetivos na obra de Deus com uma maior, abre aspas, facilidade, porque contam com a ajuda do Consolador. Mas isso não é desculpa para que aqueles que não são batizados no Espírito Santo não realizem a obra de Deus. Não, de forma alguma. Todos nós somos constrangidos pela palavra a anunciar a Cristo Jesus, a anunciar a salvação oferecida por Deus na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Só que aí cabe a cada um de nós buscar esse enchimento do Espírito Santo para que possamos realizar a obra do Senhor de uma forma mais eficaz, de uma forma a realmente atingir os objetivos de Deus nas nossas vidas. Então fica essas duas questões, queridos. Mesmo que não sejamos batizados com o Espírito Santo, precisamos fazer a obra de Deus, mas já buscando este enchimento, buscando receber o batismo, para que assim nós consigamos realizar a obra do Senhor de uma forma melhor, de uma forma que agrade, que alcance maiores resultados para a glória de Deus. Chegamos ao tópico 1 que nos diz: pregando a Cristo no poder do Espírito. Subtópico 1. Paulo movido pelo poder do Espírito. O livro de Atos mostra que, após sua conversão, Paulo ficou alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco e logo em seguida ele pregava a Jesus que este era o Filho de Deus nas sinagogas. Aqui, meus irmãos, há algo interessante a ser notado, é que Paulo, quando recebeu a revelação do Senhor Jesus Cristo ali no caminho de Damasco, mesmo que o seu entendimento do Evangelho, daquilo que o Senhor Jesus Cristo tinha trazido para a terra, não fosse assim um entendimento muito profundo, no entanto, Paulo já começou, logo após a sua conversão, a anunciar que Jesus é o Cristo, Jesus é o Salvador do mundo. Então ele não aguardou, ele não esperou alcançar ou adquirir um conhecimento mais aprofundado. Imediatamente, Paulo já começou a pregar que Jesus é o Cristo. Ou seja, ele não arrumou nenhum tipo de desculpa com a informação que ele já detinha, com a informação que ele já tinha nas mãos, ele já começou a trabalhar para o seu Deus. Conforme nós acabamos de mencionar ali na verdade prática. No ponto central, nós precisamos, queridos, trabalhar para o Senhor já com o material, com o conhecimento que nós temos, mesmo que seja um conhecimento muito pequeno. Isso não é desculpa para que nós não falemos de Cristo. E a Bíblia nos traz exemplos maravilhosos a esse respeito.
Por exemplo, aquele endemoniado de Gadara, o gadareno, ele foi liberto pelo Senhor Jesus Cristo dos demônios e ele queria acompanhar a Cristo para provavelmente estar com o Senhor, estar ali em agradecimento ao Senhor. E o Senhor disse a ele, não, você não vai me acompanhar. Você vai para os seus, para a sua casa e já vai anunciar a eles quão grandes coisas o Senhor fez por sua vida. Vejam, meus irmãos, aquele endemoniado, ele acabara de ser liberto. Ele não tinha nenhum tipo de conhecimento teológico, nenhum tipo de conhecimento assim, muito maravilhoso. Mas ele tinha na sua vida um exemplo daquilo que Deus havia feito na sua vida. E o Senhor Jesus Cristo mandou ele anunciar aquilo que ele tinha recebido. Então vejam, nós não temos desculpa para não anunciar a Cristo. Nós não temos desculpa para dizer, mas eu não tenho nada, eu não entendo de teologia, eu não entendo muito de Bíblia. Irmãos, nós devemos falar inicialmente aquilo que o Senhor tem feito por nós. Você recebeu a salvação, você recebeu alguma cura, alguma libertação, então você tem alguma coisa que passar para as outras pessoas. Testemunhe a respeito das maravilhas que o Senhor tem feito na sua vida. Não espere fazer um curso de teologia, não espere virar um especialista em Bíblia, não. Já comece a falar hoje das grandes bênçãos que o Senhor Jesus Cristo tem operado na sua vida. Paulo, então, não aguardou alcançar um profundo conhecimento da obra que o Senhor Jesus Cristo tinha feito na terra, não. Mas ele já começou a pregar. Jesus Cristo é o Senhor. Jesus Cristo ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. E que isso, irmão, sirva para nós de incentivo para que nós não nos escondamos atrás de uma pseudo-limitação do conhecimento. Todos nós temos o que dizer para as outras pessoas, porque Cristo tem operado nas nossas vidas todos os dias. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Mais tarde, quando chegou a Jerusalém, Paulo falava ousadamente no nome de Jesus. Aqui, meus irmãos, quando Paulo vai a Jerusalém, é importante nós mencionarmos que já havia passado os 3 anos em que Paulo passou abre aspas, na escola do deserto, ali na Arábia, aprendendo de Cristo. Então, do que aconteceu em Damasco para o que aconteceu em Jerusalém, houve aí um distanciamento de pelo menos 3 anos, com Paulo passando esses 3 anos aprendendo de Cristo na Arábia. Era o poder do Espírito Santo que o movia de tal modo que o apóstolo não tinha outra missão senão a pregar Jesus e este crucificado. Aqui, meus irmãos, é importante nós lembrarmos que o próprio apóstolo Paulo mencionou que ele havia sido separado para o evangelho em tempo integral. Vamos ler o que está ali em Romanos, capítulo 1, versículo 1, na Nova Versão Internacional. Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Então, Paulo, em algum momento da sua vida, começou a se dedicar 100% na pregação, na divulgação do evangelho. N.T. Wright menciona, queridos irmãos, que Paulo, depois que passou os 3 anos na Arábia, ele voltou e ficou aproximadamente 10 anos em Tarso entre os seus familiares, justamente aprendendo o ofício da família, que era fazer tendas. Depois desses 10 anos é que nós encontramos, ainda segundo N.T. Wright, encontramos aquela história de que Barnabé, quando chegou em Antioquia e viu ali que o evangelho, que as pessoas estavam aceitando a Cristo, a igreja estava crescendo, Barnabé foi a Tarso buscar Paulo e depois trouxe Paulo para Antioquia e os dois ficaram ali trabalhando para o Senhor. Acredito que seja neste momento, então, que Paulo passou a se dedicar 100% à realização da obra de Deus. Vamos ler o que está ali em Atos, capítulo 11, versículos 25 e 26, na Almeida Revista e Corrigida. E partiu Barnabé para Tarso a buscar Saulo, e achando-o, o conduziu para Antioquia. E sucedeu que todo um ano se reuniram naquela igreja e ensinaram muita gente. Em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Então vejam, queridos irmãos, que Paulo realmente, em algum momento da sua vida, ele foi separado para o evangelho de Cristo. E entendemos que esse momento ocorreu justamente quando Barnabé foi buscá-lo ali em Tarso para trabalhar junto com ele em Antioquia.
Ele só poderia pregar tal mensagem pelo Espírito de Deus. Meus irmãos, o comentarista cita a expressão ou a mensagem de Paulo quando ele diz que somente pelo Espírito de Deus é que alguém pode dizer que Jesus Cristo é o Senhor. Mas nós entendemos que a mensagem de Paulo foi muito mais profunda que isso. Ele não só dizia, mas ele provava que Jesus Cristo é o Senhor. Vamos ler o que está ali em Atos 9, 22, na Nova Versão Transformadora. A pregação de Saulo tornou-se cada vez mais poderosa, pois ele deixava os judeus de Damasco perplexos, provando que Jesus é o Cristo. Veja, ele não apenas mencionava, mas ele provava que Jesus é o Cristo, é o Salvador, é o Senhor de toda a terra. Louvado seja o nome do Senhor para sempre. Subtópico 2, o caminho de pregação. Depois do estágio no deserto da Arábia por 3 anos, Paulo voltou para Damasco e daí foi para Jerusalém, conforme nós já mencionamos. Não teve uma recepção calorosa, porque os cristãos de Jerusalém, inclusive os apóstolos, ainda temiam a presença do antigo Saulo de Tarso. Com alguma reserva, ele foi acolhido na igreja-mãe e todos ouviram seu testemunho. E, sem se intimidar, ele pregava ousadamente para os judeus e gregos da cidade. Aqui, meus irmãos, é importante nós mencionarmos que mesmo depois de 3 anos que Paulo havia se convertido ali no caminho de Damasco, havia se encontrado com o Senhor ali, mesmo depois de 3 anos, os crentes ainda de Jerusalém ainda desconfiavam de que Paulo realmente havia se convertido verdadeiramente. Foi preciso a intervenção de Barnabé para que os apóstolos recebessem o apóstolo Paulo ali junto a eles. Vamos ler o que está ali em Atos 9 e 27, na Almeida Revista e Corrigida. Então Barnabé, tomando-o consigo, o trouxe aos apóstolos e lhes contou como no caminho ele vira o Senhor, e este lhe falara, e como em Damasco falara ousadamente no nome de Jesus. Então vejam, foi necessária a intervenção de Barnabé para que os apóstolos recebessem Paulo ali em Jerusalém. Entretanto, Paulo recebeu uma revelação de que ele deveria sair de Jerusalém. Aqui é importante nós lembrarmos, meus irmãos, que quando Cristo deu a mensagem a Ananias para transmitir a Paulo, o Senhor falou para o seu discípulo Ananias de que Paulo havia sido escolhido para levar o evangelho aos gentios, aos seus reis e também aos judeus. Ou seja, isso nos dá a entender que o foco principal do evangelho na vida de Paulo, ou do trabalho evangelístico de Paulo, seria transmitir a Cristo para os gentios, para as pessoas que não eram judeus. Isso nos mostra, meus irmãos, que o Senhor Jesus Cristo não permitiu que Paulo exercesse o seu ministério em Jerusalém. Provavelmente por conta do seu passado de perseguidor da igreja de Cristo ali. Provavelmente essa postura de perseguidor da igreja atrapalharia o ministério de Paulo em Jerusalém. E por conta disso, Deus o mandou, Deus mandou que ele saísse dali, porque ali em Jerusalém as pessoas não dariam ouvidos à sua mensagem. Então nós vemos com isso, queridos irmãos, que Deus tem a pessoa certa para trabalhar em cada região. Se alguém não dá certo aqui, o Senhor pode tranquilamente tirá-lo daqui e levar para um outro lugar, e no outro lugar essa pessoa ter um grande sucesso, ter uma grande prosperidade dentro da obra de Deus. Deus, na sua soberania, ele sabe e determina todas as coisas com uma excelente e profunda sabedoria, porque ele é Deus. Subtópico 3, Paulo e as 2 viagens missionárias. Na primeira viagem, Paulo não estava só, mas acompanhado e assistido por Barnabé, que era um conselheiro competente. Os dois, Paulo e Barnabé, passaram por vários lugares e visitaram os discípulos que estavam em Antioquia, Fenícia, Chipre e outros pequenos lugares. Na realidade, meus irmãos, pelo que vemos nas páginas das Escrituras, Paulo foi alcançando o protagonismo, ou seja, Paulo foi se destacando na obra missionária aos poucos. Por que eu digo isso? Por exemplo, quando o Espírito Santo chamou Barnabé e Saulo, Barnabé e Paulo para a obra, o nome de Barnabé veio em primeiro lugar. Leamos o que está ali em Atos capítulo 13, versículo 2, na Almeida Revista e Corrigida. E servindo
e servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-me a Barnabé e a Saulo para a obra a que os tenho chamado. Então vejam que o nome de Barnabé veio primeiro, o que pode nos indicar que Barnabé é quem estava à frente. Quando eles chegaram em Pafos, ainda o nome de Barnabé aparecia em primeiro lugar. Vamos ler o que está ali em Atos 13, agora 6 e 7, também na Almeida Revista e Corrigida. E havendo atravessado a ilha até Pafos, acharam um certo judeu, mágico, falso profeta, chamado Bar-Jesus, o qual estava com o procônsul Sérgio Paulo, varão prudente. Este, chamando a si a Barnabé e a Saulo, procurava muito ouvir a palavra de Deus. Então vejam, quando saíram de Antioquia, era Barnabé e Saulo. Quando chegaram ali em Pafos, era Barnabé e Saulo. Porém, com o fato ocorrido em Pafos, quando Paulo decreta ou determina que aquele falso profeta Bar-Jesus ficasse cego, ali aconteceu alguma coisa. Ali nos parece que houve alguma alteração na ordem, de quem seria líder, de quem seria liderado, ou seja, de quem estaria à frente do trabalho. Por que eu digo isso? Vamos ver o que está agora em Atos, capítulo 13, versículo 13, e também na Almeida Revista Corrigida. E partindo de Pafos, Paulo e os que estavam com ele chegaram a Perge da Panfilha, mas João, apartando-se deles, voltou para Jerusalém. Vocês notam aqui esses detalhes que são bastante importantes? Atos 13, quando o Espírito Santo separa os dois, era Barnabé e Saulo. Quando eles chegam em Pafos, o procônsul Sérgio Paulo chama Barnabé e Saulo. Porém, quando eles vão saindo de Pafos, a Bíblia menciona que era Paulo e os que estavam com ele, nos dando a entender que a partir daquele momento a liderança da caravana missionária estava com Paulo. Essa questão, meus irmãos, não tem tanta importância, não tem tanta relevância quem era primeiro, se era Barnabé, se era Paulo, enfim, não tem tanta importância. O que eu quis mencionar aqui é que a Bíblia é muito rica em detalhes e com isso ela nos dá a entender algumas questões que eu considero bastante interessantes. Elas não são importantes, como eu disse. Não importa se era Barnabé, se era Saulo que estava direcionando ali a equipe missionária. Mas esses detalhes que nós conseguimos entender através das Escrituras enriquecem bastante o nosso conhecimento. Eu acho bastante interessante, por isso que eu resolvi passar para os irmãos esses detalhes, para que os irmãos possam também enriquecer a sua aula. Na segunda viagem missionária, o apóstolo e Barnabé voltaram a Antioquia porque a igreja dessa cidade havia crescido e se tornou o ponto de partida para visitar outras cidades. Nesta viagem, eles passaram por Listra, Troas ou Troade, Filipos, Tessalônica, Bereia, Atenas, Corinto e, por fim, Éfeso. Meus irmãos, aqui temos um ponto a ser discutido. A Bíblia menciona que na segunda viagem missionária, Barnabé não foi junto com Paulo, porque eles tiveram aquele grande desentendimento no que dizia respeito a levar João Marcos com ele para a segunda viagem. Nós trataremos dessa questão, dessa discussão entre Paulo e Barnabé um pouquinho mais adiante. Mas a Bíblia nos menciona claramente que quem acompanhou Paulo na segunda viagem missionária foi Silas e logo após Timóteo. E não Barnabé, como o comentarista deixou meio claro. Na realidade, não está muito claro aqui nessa colocação do comentarista, mas o que é certo é que Barnabé não acompanhou Paulo na segunda viagem missionária. Quem acompanhou Paulo foi Silas e logo após Timóteo também se juntou a eles. Em todas estas viagens, o Espírito Santo movia o ministério de Paulo. Queridos, sobre essa questão do Espírito Santo mover ou direcionar os apóstolos, a Bíblia nos deixa isso muito claro. Leamos Atos, capítulo 16, versículos de 5 a 8 na Almeida Revista e Corrigida. E passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não lhe permitiu. E tendo passado por Mísia, desceram a Troade. Vejam aqui então, nestes dois impedimentos do Espírito Santo para que Paulo fosse para algumas cidades, para algumas regiões, isso é claramente o direcionamento do Espírito Santo para que Paulo e aqueles que estavam com ele
realizassem a obra do Senhor de acordo com a vontade de Deus e não de acordo com o desejo do seu coração. Já citamos isso em lições anteriores sobre a importância de nós estarmos sensíveis à voz do Espírito Santo, principalmente no que diz respeito a fazer a obra de Deus. Paulo estava com toda a sinceridade do mundo para pregar nesses lugares, mas não era da vontade de Deus que ele fosse para ali naquele momento. Daí nós vemos então, meus irmãos, a importância de nós estarmos completamente sensíveis às orientações que o Espírito Santo está nos dando. Até porque a Bíblia menciona: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Chegamos agora ao tópico 2, o argumento de Paulo sobre a plenitude do Espírito Santo. Subtópico 1, Paulo aclara o ensino sobre a plenitude do Espírito. Nos capítulos posteriores, depois da separação de Paulo e Barnabé, o jovem Timóteo e Silas passaram a acompanhar o apóstolo. Meus irmãos, conforme mencionamos há pouco, houve um desentendimento entre Barnabé e Paulo no que dizia respeito a levar com eles, junto com eles, a João Marcos, que era sobrinho de Barnabé, para a realização da segunda viagem missionária. Por que disso? Por que desse desentendimento? Porque logo depois que eles saíram de Pafos, conforme nós mencionamos há pouco, João Marcos abandonou os dois, abandonou a Paulo e a Barnabé e voltou para Jerusalém. Ou seja, ele não participou da sequência da viagem, da primeira viagem missionária. Simplesmente abandonou os dois e voltou para Jerusalém. E quando Barnabé insistiu para que eles levassem João Marcos junto com eles para a segunda viagem missionária, Paulo não aceitou de forma alguma. E a Bíblia fala que eles se desentenderam de uma tal forma que não foram mais juntos. Acabaram se separando. E nessa separação, Silas acabou indo junto com Paulo na segunda viagem missionária e logo ali, na primeira cidade, Paulo já encontrou Timóteo e decidiu levá-lo também junto. Então os companheiros de Paulo na segunda viagem missionária foram Silas e também Timóteo. Quando Paulo voltou a Éfeso, deparou-se com um grupo de discípulos que seguiam o ensino de Apolo e foram batizados com o batismo de arrependimento de João Batista. Esses discípulos ouviram falar de Jesus, mas não conheciam a doutrina do batismo no Espírito Santo. Eles haviam crido em Cristo, mas em nada sabiam da experiência do Pentecostes. Aqui, meus irmãos, precisamos fazer uma contextualização, ou seja, dar uma olhada mais abrangente nesses episódios. Aqui o comentarista mencionou que quando Paulo voltou a Éfeso, significa que quando ele chegou ali, ele já tinha passado por ali antes. E na realidade a Bíblia menciona que realmente ele passou. Logo depois que Paulo passou 18 meses em Corinto, ele saiu dali por conta de uma perseguição e se dirigiu a Éfeso. E nessa viagem, quando ele saiu de Corinto, ele levou consigo a Priscila e a Áquila, que segundo ele mesmo diz, o ajudaram muito no Evangelho. Só que ali a Bíblia fala que Paulo chegou a Éfeso, deixou ali em Éfeso Priscila e a Áquila e foi para a sinagoga pregar o Evangelho. Só que não ficou ali muito tempo. Foi lá ali, pregou um pouquinho e depois saiu e foi para um outro lugar, deixando ali Priscila e Áquila. Logo após Paulo ter saído de Éfeso, chegou em Éfeso Apolo, que era um grande pregador, que era uma pessoa que tinha uma oratória, uma pregação muito convincente, e além disso ele tinha um profundo conhecimento da palavra de Deus ali do Antigo Testamento. Só que a Bíblia nos dá a entender que naquele momento em que ele chegou em Éfeso, ele não tinha a experiência, não tinha o conhecimento necessário do derramamento, ou mesmo da presença do Espírito Santo, ou do derramamento do Consolador sobre a vida dos discípulos. Tanto que ele não incluía o Espírito Santo nas suas mensagens, como nós lemos na leitura bíblica em classe, que aquelas pessoas que estavam ali em Éfeso sequer ouviram falar que havia Espírito Santo. Disso tudo, meus irmãos, decorre uma palavra que nós encontramos ali na Bíblia de estudo e aplicação pessoal, quando ela diz que o Apolo inicialmente pregava um evangelho incompleto. E foi justamente este quadro que Paulo encontrou ali em Éfeso quando ele voltou ali para pregar o evangelho. Paulo percebeu que, a despeito de terem crido no Cristo das Escrituras, eles não haviam recebido o poder do Espírito Santo para se tornarem testemunhas do Senhor.
Vejam então, meus irmãos, que o evangelho para eles, para aqueles efésios, havia sido pregado de uma forma incompleta. Subtópico 2. É preciso crer para receber o Espírito Santo. Ninguém recebe o batismo no Espírito Santo antes de crer em Cristo como Salvador. Somente depois de passar pela experiência da conversão, de reconhecer Jesus como Salvador, então o Senhor concede o dom do Espírito Santo, ou seja, o batismo no Espírito Santo sobre a pessoa convertida. Meus irmãos, não há como negar que o batismo no Espírito Santo só ocorre na vida daqueles que já receberam a salvação em Cristo. Vamos ver o que Pedro escreveu, o que Pedro disse, ali em Atos capítulo 11, versículo 17, na Almeida Revista Corrigida. E uma vez que Deus deu a estes gentios a mesma dádiva que concedeu a nós quando cremos no Senhor Jesus Cristo, quem era eu para me opor a Deus? Ou seja, Pedro diz aqui claramente que o Espírito Santo veio sobre os discípulos depois que eles creram em Jesus Cristo. E aquelas pessoas que estavam ali na casa de Cornélio também receberam o Espírito Santo depois que creram em Cristo através da pregação de Pedro. Então, queridos, realmente, o batismo no Espírito Santo tem como pré-requisito a pessoa ser verdadeiramente convertida a Cristo Jesus. Não há como receber o batismo no Espírito Santo sem ter verdadeiramente se convertido a Deus. Subtópico 3, Paulo cuida para esclarecer Apolo. Quem era Apolo? Era um judeu de Alexandria, cidade egípcia de grande cultura. Certamente Apolo teve uma elevada formação, principalmente no conhecimento das Escrituras Sagradas, e se destacava pela eloquência. Conforme mencionamos, meus irmãos, Apolo, cujo nome é o diminutivo da palavra do nome Apolônio, foi alguém com um profundo conhecimento das Sagradas Escrituras. E além desse profundo conhecimento, ele também tinha uma oratória muito poderosa, ou seja, uma grande capacidade para falar em público. Tornou-se um discípulo de João Batista à distância e creu na mensagem dele. Apolo tornou-se pregador de Cristo, mas não havia experimentado ainda o poder do Espírito Santo. Queridos, pelo que a Bíblia dá a entender, Apolo era instruído no caminho do Senhor, porém não de uma forma completa. Conforme o próprio Paulo constatou, Apolo não tinha conhecimento do Espírito Santo e muito menos do batismo cristão. Ele só conhecia o batismo de João Batista. E existe uma curiosidade ali na enciclopédia de Champlin, é que ele menciona que Apolo, ele discipulava as pessoas como se ele fosse um discípulo de João Batista, pois ele havia crido na mensagem de João Batista dizendo que Jesus Cristo, que o Senhor Jesus seria ou é o Cristo. Então vejam que mesmo que ele evangelizasse falando de Cristo, o seu evangelho era incompleto. Por quê? Porque ele não conhecia do Espírito Santo e ele muito menos conhecia a respeito do batismo cristão, pois ele pregava tão somente o batismo do arrependimento, que é o batismo de João Batista. Quando Paulo chegou ali em Éfeso, perguntou para aquelas pessoas, conforme nós lemos na leitura bíblica em classe, a respeito do recebimento do Espírito Santo, eles falaram que nem ainda tinha ouvido falar de Espírito Santo, e Paulo perguntou, em que sois batizados então? Eles falaram, nós somos batizados no batismo de João Batista. Aí Paulo os esclareceu a respeito de que o batismo de João Batista era um batismo de arrependimento, mas que eles precisariam ser batizados em nome do Senhor Jesus Cristo. E realmente isso aconteceu. E todas essas questões, meus irmãos, nos provam que realmente o conhecimento de Apolo era um conhecimento limitado. E o evangelho que ele pregava era um evangelho incompleto. E quando Paulo chegou ali em Éfeso, Paulo trabalhou para complementar todas aquelas informações que estavam faltando no ministério de Apolo. Fez discípulos em Éfeso, os quais eram fiéis à sua mensagem. Aqui está falando de Apolo, que ele fez discípulos em Éfeso. Como Apolo era um grande pregador, tinha uma eloquência, tinha uma capacidade enorme de falar ao povo, certamente muitas pessoas passaram a acreditar, a crer em Cristo por causa das mensagens que Apolo pregava. Então vejam, meus irmãos, que mesmo na capacidade humana é possível
trazer algumas pessoas a Cristo, ou pelo menos transmitir a essas pessoas algum conhecimento a respeito do Evangelho. Quando Paulo enviou Áquila e Priscila para Éfeso, tinha por objetivo orientar Apolo acerca da vinda do Espírito Santo. Meus irmãos, aqui aparentemente temos um problema cronológico nessa afirmação do comentarista. Como assim um problema cronológico? A Bíblia nos dá a entender que Paulo foi para Éfeso levando Priscila e Áquila antes de Apolo chegar ali. Por que eu digo isso? Em Atos 18, versículo 19, foi quando Paulo deixou Priscila e Áquila em Éfeso. Apolo só aparece em Éfeso em Atos no capítulo 18, versículo 24. É que a Bíblia menciona que Apolo chegou a Éfeso. Então vejam, Paulo deixou Priscila e Áquila em 18:19 e só em 18:24 é que a Bíblia menciona que Apolo chegou em Éfeso. Como é que Paulo mandou Priscila e Áquila para Éfeso para falar com Apolo, sendo que os dois chegaram antes de Apolo ali? Então não há base bíblica para isso e eu interpreto isso como um problema cronológico. Priscila e Áquila chegaram em Éfeso antes de Apolo e não depois, como o comentarista mencionou, nos dá a entender aqui. Antes que o apóstolo chegasse a Éfeso, Apolo foi para Corinto. E essa chegada a Éfeso do apóstolo Paulo seria na sua segunda visita a Éfeso, quando ele ficou bem mais tempo ali. Chegamos agora ao tópico 3, a fonte do ensino de Paulo sobre o Espírito Santo aos Efésios. Subtópico 1. As Escrituras como fonte de revelação sobre o Espírito Santo. Visto que Paulo era um erudito nas Escrituras, a sua primeira fonte de conhecimento acerca da divindade era a revelação do cânon do Antigo Testamento. Como erudito, o comentarista está se referindo a que Paulo tinha um grande e profundo conhecimento das Escrituras do Antigo Testamento. E esse conhecimento ajudou muito a Paulo durante o seu ministério. Ele realmente conhecia profundamente. E quando falamos que o Antigo Testamento mencionava alguma coisa a respeito do Espírito Santo, o texto mais contundente, o texto mais claro a respeito disso, nós encontramos em Joel. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, vamos ler na Almeida Revista Corrigida. E há de ser que, depois, derramarei o meu espírito sobre toda a carne, e vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos velhos terão sonhos, e os vossos jovens terão visões. E também sobre os servos e sobre as servas, naqueles dias, derramarei o meu espírito. Veja então que esta palavra do Antigo Testamento é muito clara em mencionar a presença do Espírito Santo. E Paulo, como um conhecedor que era das Escrituras, certamente levou este pronunciamento de Joel em consideração. Inclusive, meus irmãos, os próprios apóstolos mencionaram este texto ali no discurso em Atos 2, quando as pessoas até faziam uma gozação de que eles estavam ali bêbados, sendo 9 horas da manhã. Ou até Pedro se utilizou desses versículos para justificar aquele derramamento do Espírito Santo ocorrido ali no dia de Pentecostes. Sua compreensão sobre Deus era monoteísta, tanto quanto para os demais judeus. Monoteísta significa adoração a um único Deus. A doutrina da Santíssima Trindade, mais especificamente a pessoa do Espírito Santo, estava presente no Antigo Testamento de forma subjetiva. Meus irmãos, essa questão da doutrina da Trindade é uma questão bastante delicada, porque muitos de nós, mesmo hoje em dia, não conseguem entender exatamente ou perfeitamente essa questão da doutrina da Trindade. Um Deus que subsiste em 3 pessoas, Pai, Filho e Espírito Santo. Muitas pessoas não conseguem entender isso ainda hoje. E quando falamos do Antigo Testamento, era uma coisa ainda muito mais complicada de se entender ainda lá no Antigo Testamento, porque não havia a revelação do Espírito Santo. Mas realmente nós encontramos algumas menções, quando o comentarista diz aqui que era mencionado de forma subjetiva, quer dizer, nos dava a entender essa questão da Trindade. Não era exatamente clara, não estava escrito claramente na lei de Moisés, ali no Antigo Testamento, a respeito da Trindade, mas nos dava ali algumas dicas. Por exemplo, Gênesis 3 e 22, na Almeida Revista Corrigida, nós temos: Então disse o Senhor Deus:
Eis que o homem é como um de nós. Nós quem? A Trindade. Sabendo o bem e o mal. Ora, pois, para que não estenda a mão e tome também da árvore da vida, e coma e viva eternamente. Vejam aqui, Deus falando ali no céu, dizendo, olha, agora o homem é como um de nós. De nós quem? A Trindade. Um outro texto bastante interessante. Gênesis capítulo 1, versículo 26, na Almeida Revista Corrigida. E disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre o gado, e sobre toda a terra, e sobre todo o réptil que se move sobre a terra. Veja aqui a expressão do versículo. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Ou seja, é coletivo, não era uma pessoa. Não era uma única pessoa que estava nessa conversa. Façamos o homem conforme a nossa imagem. Mais do que uma pessoa. Certamente o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas mesmo esses versículos, meus irmãos, são apresentados de uma forma subjetiva, ou seja, depois de muita análise é que você consegue perceber essas nuances ali no Antigo Testamento. Mas para aquelas pessoas não era claro, não estava claro a esse respeito sobre essa questão da doutrina da Trindade. Inclusive há um outro texto bastante clássico, quando Isaías vê o Senhor ali no seu livro, no capítulo 6, depois que ele é tocado ali pela brasa que é tirada do altar com uma tenaz, existe uma pergunta dos céus. A quem enviarei e quem há de ir por nós? Quem são esses nós? Na verdade, quem é que representa este nós que está ali no céu? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então nós vemos que a doutrina da Trindade estava ali representada de uma forma bem subjetiva, de uma forma bem, abre aspas, escondida ali no Antigo Testamento, mas nós conseguimos perceber essa questão clara. Nós hoje, no Novo Testamento, nós hoje que temos o Espírito Santo, conseguimos perceber essa questão bastante clara no Antigo Testamento, mas para aquelas pessoas, queridos, não era claro este entendimento, este conhecimento a respeito da Trindade Santa. Subtópico 2. O Pentecostes como fonte de revelação do Espírito Santo. A segunda fonte reveladora do Espírito Santo era a experiência vivida pelos apóstolos no dia de Pentecostes. Em seguida, a sua própria experiência foi cheio do Espírito Santo depois da conversão. Se o Antigo Testamento mostrava o Espírito Santo de forma subjetiva, o Novo Testamento, em especial o Pentecostes, revela a atuação do Espírito Santo de forma objetiva e clara. O que ele quer dizer aqui, meus irmãos? O comentarista menciona que nós, ou principalmente que Paulo, tinha a revelação do Espírito Santo através do conhecimento, através do Antigo Testamento, aquele conhecimento que ele havia adquirido na escola. Só que a segunda fonte do conhecimento é a própria experiência pessoal de Paulo, que recebeu também o batismo no Espírito Santo. Vejam, meus irmãos, que a experiência pessoal, ela não determina doutrina. Ou seja, eu tenho uma experiência com Deus de tal forma, eu vou estabelecer uma doutrina baseada nessa experiência. Está errado. Experiência pessoal não estabelece doutrina. A doutrina é estabelecida pela palavra de Deus, pelas Escrituras Sagradas. Todas as doutrinas de que nós necessitamos, elas estão explícitas, elas estão explanadas na palavra de Deus. A experiência pessoal não tem poder de estabelecer doutrina. Porém, a experiência pessoal ela vem corroborar, ou seja, comprovar uma doutrina bíblica. E o caso do batismo com o Espírito Santo é justamente isso. Ele vem comprovar a promessa, ele vem comprovar uma doutrina que nós encontramos nas Sagradas Escrituras. Por exemplo, os cristãos tradicionais, eles não acreditam que o batismo com o Espírito Santo, que as línguas estranhas são para hoje. Mas nós encontramos essa doutrina bíblica na Bíblia, nós encontramos essa doutrina lá e temos o testemunho pessoal da nossa experiência de sermos batizados no Espírito Santo, de falarmos línguas estranhas, de profetizarmos, de termos revelações, sonhos, visões. Então, queridos, a nossa experiência pessoal, ela vem corroborar a doutrina bíblica e não formar uma doutrina bíblica separada, porque a experiência não tem poder de formar doutrina.
E foi justamente isso que ocorreu com Paulo. Ele já tinha o conhecimento das Escrituras e teve a confirmação exatamente quando ele recebeu esse batismo no Espírito Santo. Então é assim que acontece nas nossas vidas. Experiência pessoal, experiência milagrosa, experiência que nós temos com Deus, elas não têm poder para estabelecer doutrina. As doutrinas estão claramente explícitas nas Escrituras. A nossa experiência pessoal, ela vem só corroborar, confirmar as doutrinas que encontramos na palavra de Deus. Subtópico 3, Paulo ensina acerca do Espírito Santo aos Efésios. Ao ensinar sobre o Espírito Santo aos Efésios, Paulo não desfez a mensagem de João Batista, nem a de Apolo. Pelo contrário, o apóstolo fortaleceu a mensagem de João Batista e revelou o Cristo, profetizado por João, exatamente como o que havia de vir. Então, conforme eu mencionei, Paulo não foi ali destruir a mensagem de João Batista, muito menos a mensagem de Apolo. Ele veio tão somente complementar essas mensagens, porque essas mensagens ainda eram incompletas, elas não continham toda a verdade revelada do Evangelho de Cristo. E Paulo justamente chegou ali para complementar com as informações, com as revelações que estavam faltando. A seguir, Paulo anuncia sobre o Espírito Santo aos Efésios, os quais recebem a mensagem que havia sido consumada no dia de Pentecostes. Então, ora por eles e impõe as mãos sobre as suas cabeças. E o Espírito Santo é derramado como chuva abundante sobre todos e começaram a falar em línguas e a profetizar. Vejam aqui então, meus irmãos, que Paulo, a exemplo do que aconteceu com João e com Pedro, que nós encontramos ali em Atos 8, ele era usado por Deus para que, quando ele impunha as mãos sobre as pessoas, o Espírito Santo vinha, era derramado e as pessoas eram batizadas no Espírito Santo por imposição de mãos. Então nós vemos que, pela Bíblia Sagrada, não são todas as pessoas que são usadas por Deus com esse dom maravilhoso de impor as mãos sobre a vida das pessoas e elas receberem o batismo no Espírito Santo. Eu entendo que apenas algumas pessoas são usadas desta forma pelo Deus Todo-Poderoso. Iniciou-se um grande avivamento na igreja de Éfeso. Essa experiência levou os discípulos efésios a anunciarem Jesus como Salvador e fez a igreja crescer. Neste tempo, sinais e prodígios foram marcas externas da presença e do poder do Espírito Santo na vida da igreja. Meus irmãos, a Bíblia nos menciona que Paulo ficou em Éfeso por pelo menos 2 anos. E a Bíblia nos dá a entender que Deus usou Paulo ali de uma forma tão maravilhosa, que toda a Ásia daquele período recebeu e ouviu a respeito da salvação em Cristo Jesus, ouviu a respeito do Evangelho. Inclusive a Bíblia diz que Paulo, usado por Deus, fazia maravilhas extraordinárias no meio do povo. Então vejam quanto alguém pode ser usado por Deus desde que dê lugar para que Deus os use. E Paulo foi esta pessoa. Se entregou totalmente à vontade de Deus, a realizar a obra de Deus, e o nome do Senhor foi glorificado durante toda a sua vida, pelo excelente ministério que Paulo executou para Deus, para a glória do nome do Senhor. Meus irmãos, chegamos então ao final da lição, vamos à conclusão. No poder do Espírito, o apóstolo Paulo, além de realizar curas e milagres em nome de Jesus, levou a igreja em Éfeso a espalhar o Evangelho de Cristo. À luz desse exemplo, precisamos resgatar a simplicidade da fé cristã, buscando os sinais que demonstram o poder do Espírito Santo hoje. Meus irmãos, conforme mencionamos no começo da lição, é muito importante que todos nós sejamos cheios do Espírito Santo para que possamos realizar a obra do Senhor com uma maior eficácia. Infelizmente, temos visto em poucos lugares as antigas campanhas para recebimento do batismo com o Espírito Santo, consagrações, jejuns. Temos visto muito pouco a respeito dessa questão de buscar o poder de Deus. Mas que possamos, meus irmãos, resgatar este sentimento e essa necessidade de estarmos cheios do Espírito Santo. Muito obrigado pelo seu apoio, muito obrigado pela sua oração, por tudo que o irmão e a irmã têm feito pelo nosso humilde trabalho. Somente Deus pode recompensar a cada um de vocês. Queridos, nos ajudem com as vossas orações, pois essa semana o vídeo saiu atrasado em relação às semanas anteriores por conta das grandes dificuldades que temos passado. Mas nos ajude com as vossas orações, que cremos que brevemente o Senhor nos dará a vitória.
Graça e paz, e se Deus quiser, estaremos de volta na próxima semana para comentar a lição de número 7. Deus abençoe.